Voltamos com o Direto da Redação e lembrando que o nosso tema hoje é intolerância na web. E antes de voltarmos aqui para o nosso debate, eu quero chamar o VT da professora Alexandra Aguirre, que é uma professora de comunicação social aqui da universidade, e falar um pouco para a gente sobre essa questão da intolerância nos dias de hoje no mundo virtual. Olá, Melane. Estou contando aqui com a presença da professora Alexandra Aguirre, de Comunicação Social. Muito obrigada por estar participando, professora, de nosso programa. Eu acredito que, assim, nos últimos tempos, ainda que as redes sociais sejam para formar opiniões e construtivas, ainda há pessoas com não aceitação das opiniões alheias. E aí que eu faço uma pergunta: o que a senhora acha dessa intolerância que, inclusive, haja perca de amizades e agressividades verbais? Eu acho que a ideia de uma tolerância total, de enfim, uma condição onde não haja diferença, isso seria uma utopia, né? Eu acho que o que me parece que ocorre nas redes sociais é que talvez essas diferenças estivessem mais distantes, né? Tivessem numa situação, enfim, de pouco contato, e que as redes sociais aproximaram, né? Então, você tem aí uma aproximação de grupos que até então, né, ficavam espacialmente separados, né? Como a rede social atravessa as distâncias e coloca todo mundo no ciberespaço, né, para além do lugar onde você esteja, né, os grupos ou as pessoas vão ter que lidar com essa diferença, que sempre existiu, né? Então, assim, a intolerância, ela sempre existiu, né? A questão ética é tentar perceber que não é eliminar o outro que a sua posição, né, será garantida, né? Porque tem sempre um outro, né? Vai sempre aparecer o diferente, né? Mesmo dentro do próprio grupo, né? Com respeito às guerras políticas na web, até que ponto elas são saudáveis para a democracia? Eu acho que é importante, sim, o debate. Acho que a internet vem suprir aí uma informação muitas vezes não registrada e divulgada pelos meios de comunicação de massa. Acho que os meios de comunicação de massa têm uma vantagem, né, imensa, porque eles atingem, né, a tecnologia deles chega, né, assim, nos espaços mais escondidos, né, do Brasil, enquanto que a internet não. Né, você até tem, né, rede, tudo, mas, enfim, você precisa também ter uma alfabetização e inclusão digital. Entrando nesse assunto, eu acho que o Marco Civil tem a ver com essa parte de democracia, que lida com a liberdade de expressão nas redes sociais. Então, no seu ponto de vista, qual a contribuição dessa lei na preservação dos direitos dos usuários? Então, o Marco Civil, ele é uma tentativa de controle público da internet, por exemplo, por meio do que se chama neutralidade da rede, né? A neutralidade seria a garantia, né, de acesso igualitário a qualquer pessoa ou grupo, né, independente enfim, das crenças, independente das ideologias, né, enfim, do fim daquele conteúdo, né? Uma segunda questão, por exemplo, é também transferir, né, do poder do provedor, né, ou do blog ou da empresa para a justiça a retirada de um conteúdo ofensivo, né? Também, enfim, faz parte do Marco Civil, né, o e-mail ser considerado um documento, né, privado, né, que não deve ser violado conforme a Constituição, que até então o e-mail poderia ser aberto enfim, que incorresse em crime. Então, enfim, na realidade, a regulação da internet, ela visa beneficiar o acesso, né? Ela não visa censurar, né? Não visa discriminar, né? Ao contrário, tratar igualitariamente, né, o acesso
e inserir a justiça, né, caso seja necessário. Então, vamos terminar por aqui. Professora, muito obrigada por estar participando mais uma vez, obrigada. E é com você, Meilane. Obrigada, Alexandra, obrigada, Bruna. E aí nós voltamos com o nosso bloco, né? E eu queria, como a Alexandra ela falou um pouco sobre o Marco Civil da internet, eu queria que vocês comentassem também um pouco sobre isso, começando com a Roberta. O que você acha? Qual a relevância do Marco Civil da internet nos dias de hoje? Acho que é o primeiro passo, digamos assim, né? Como ele disse antes, essa coisa de cyberbullying e toda essa repercussão do que acontece na internet é muito recente. Então, seria um primeiro passo para... Mas não é a resolução do problema. Eu não acredito na censura de forma alguma. Né? Eu acredito na construção de uma consciência, né? Na construção de uma moral embasada no respeito à liberdade, à expressão da liberdade do próximo. Né? Afinal de contas, o que eu percebo, né, que tem acontecido é que se desvirtuou aí o principal sentido do crescimento assim, virtual, né, que seria agregar, seria estreitar laço, né, fortalecer a socialização, fortalecer a troca de ideias de forma sadia. Infelizmente, existem indivíduos assim, que remam completamente contra a maré. Né? E isso acaba gerando todo esse problema que a gente está abordando aqui hoje, que a gente vê no nosso dia a dia de uma forma muito latente, a todo momento. Só você abrir o seu Facebook, né? Em qualquer perfil de qualquer pessoa, você vai ver em algum momento alguém sendo rechaçado, ou então alguém até se colocando de forma agressiva. Né? Ou seja, o ser humano, infelizmente, ele tá dando voz ao que há de pior dentro dele. Sim. A Isabela queria falar também sobre a questão do Marco Civil. Então, como a Roberta mesmo já falou, não é a solução do problema, mas já é o primeiro passo, né? E também, fazendo adendo aqui ao que o Fábio falou, muitas vezes a pessoa que pratica esse tipo de agressão é na certeza da impunidade. E hoje a gente sabe que já existem as delegacias virtuais, que são destinadas justamente a esse tipo de crime. Especificamente, ainda também é um projeto aí que está começando, né? Mas já está caminhando. No tá final, caminhando, inclusive, já no final do nosso programa, a gente vai chamar uma matéria que você gravou com um advogado, que vai falar justamente sobre esses direitos que as pessoas têm de recorrer. A gente vai falar sobre a Annelise, o caso da Annelise. Explica pra gente por que desse cyberbullying e há quanto tempo, na verdade, você vem sofrendo isso? Não, na verdade eu já não sofro mais, foram só 2 vezes e eu respondi e deixei pra lá. Que é tipo assim, eu sou escritora, tenho alguns contos publicados e em 2014 eu publiquei o primeiro numa antologia de romance. Só que eu fiz um romance assim, de apocalipse zumbi e tal, fiz uma coisa meio doida, mas eu consegui entrar, então deu certo. Aí uma conhecida minha, né, comprou o livro comigo, eu não autografei o livro dela, eu agradeço mentalmente até hoje por não ter feito isso. E ela acabou vendo esses cosplays que eu faço dos meus personagens. Eu faço pra me divertir. É pura diversão, eu faço com as minhas roupas mesmo. E só pra me divertir mesmo. E ela chegou num dos meus sites e falou assim, e mandou em anônimo assim. Mostra pra gente a sua luvinha, que é uma das coisas que você usa como características de cosplay. Muitos acessórios. E E ela mandou em anônimo pra mim que o meu conto foi horrível, elogiou, que eu tinha que parar de escrever essas coisas e acordar pra vida. Em suma. E da segunda vez foi uma pessoa aleatória que eu cheguei num grupo e comentei sobre, né? Fiz propaganda, vamos divulgar o nosso trabalho legal. Aí fui divulguei, só que a pessoa foi e falou, você tem algum distúrbio mental, isso é muita doença. Você pega as roupas do seu armário e você fica botando roupinha e falando que é seu personagem, você é maluca. Na internet, ela falou isso. A tela, assim, o teclado é uma máscara horrível para as pessoas. Pessoas que têm estrutura psicológica para ouvir esse tipo de comentário
me preocupa é que tem pessoas que não têm esse tipo de estrutura. Então, sofre um comentário desse na internet, a gente tem casos até de pessoas que se suicidaram por conta de comentários na internet, porque não tem essa estrutura. Eu acho que como a sociedade está mudando, está avançando muito, a gente tem que meio que criar essa defesa, não é? As pessoas hoje ainda estão muito mal preparadas para uma exposição numa rede social. Elas não estão pensando 2, 3 vezes, elas não estão pensando na consequência, no que elas vão trazer para si como retorno, né, daquela exposição. Que aparentemente parece algo ingênuo. Eu vou colocar ali e já é como não penso que uma consequência dessa pode vir e ela pode de repente não estar preparada. Pensando no Marco Civil, nas punições para a intolerância de internet, eu pensei muito do lado do agressor, né? Eu penso que qualquer comportamento vem de um pensamento, né? De uma crença que você tem. Então, se você agride alguém por ser homossexual, você tem a crença de que aquele cara é menor do que você, ou você pode fazer isso. É inferiorizado. É inferiorizado de alguma maneira. Se você agride um negro, se você agride uma mulher, seja lá o que for, você tem a crença de que você deve fazer aquilo, que aquilo é certo. Então, mais do que punir o comportamento, eu acho que é muito importante a discussão, a desconstrução desses pensamentos de que o outro, por ser diferente, merece essa agressão física ou verbal ou psicológica, seja lá qual for, né? Porque essa discussão de homofobia e tudo está muito no âmbito da internet ainda, eu acho. Pouco na educação, nas escolas. Exatamente. E não adianta só punir o comportamento e não mudar o pensamento das pessoas, né? Eu vi um comentário na internet sobre isso e aí alguém falou, mas o caso daquela menina que sofreu o estupro por aqueles 30 homens e alguém falando que, não, tinha que matar os estupradores. E aí a escritora falou assim, não, o problema é estrutural, não adianta você matar eles se você não desconstruir a cultura que existe na mente deles, porque a mesma cultura que existe na mente deles existe na mente de outros homens, de outras pessoas. Então você vai matar mata esse agrediu, mas não mata aquele que faz a piadinha, aquele que... E aí, isso aí vai continuar. E aí, de repente, até o assassinato vira também uma cultura. Salientar, né, que esse fenômeno, ele evidencia a nossa falta de preparo cultural e intelectual. Exatamente. Diante de uma ferramenta tão poderosa. Inclusive, desculpa te interromper, no próximo bloco a gente vai voltar com o assunto dessa menina e com o assunto desses comentários que a gente deu uma deixa aqui, daqui a pouquinho a gente volta.